família, tá bom? Estenda as suas mãos, vamos orar. Ó Deus, querido, amado, Senhor das nossas vidas, Deus dos nossos corações, é quem entregamos, ó Deus, esse momento, ó Pai, ao Senhor. Momento em que vamos ouvir, em que vamos receber, ó Deus, a Tua palavra. O Senhor já palestrou com Teu Filho, o Senhor já lhe entregou uma palavra, e Ele vem, ó Deus, em Teu nome para entregar a Tua palavra à Tua igreja. Que o Senhor, ó Pai, esteja usando a vida do Teu servo, ó Pai, como atalaia, usando a vida do Teu servo nesta noite, ó Deus, de maneira poderosa. Que a Tua palavra, Senhor, alcance os corações. Que a Tua palavra, ó Deus, alcance a mente de cada um. Que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar no mais profundo de cada espírito. E que a Tua palavra, ó Deus, possa surtir efeito, ó Pai, o propósito pelo qual ela vai ser enviada sobre a Tua igreja nessa noite. Nós entregamos-nos, ó Deus, diante do Senhor, o Teu Filho que tem essa responsabilidade, e a Tua igreja que também, ó Deus, recebe a Tua palavra. Senhor, nós queremos Te ouvir. Nós queremos ouvir a Tua voz. Então nós pedimos, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus já falou muito até agora, né, irmãos? Através do louvor, através dessa linda ministração, o Senhor tem falado ao nosso coração. E eu oro para que Ele continue falando ao nosso coração nessa noite. A noite não acabou ainda não. Que o Senhor possa abrir os seus ouvidos, te dar discernimento, abrir a sua mente, seu coração, para que você possa estar atento à palavra do Senhor nesse momento. Eu não sei se todos estavam aqui da última vez que eu tive. E deixa eu me apresentar, eu sou o Gileade da Noísa, minha esposa amada, querida, minha companheira de todas as horas. Como eu falei, minha costela, né, que Deus separou para a minha vida, para a gente estar junto para o resto da vida. E nós temos a Ana Júlia, de 16 anos, nossa filha adolescente, e nossa pré-adolescente, quando é criança, ainda a Giovana, de 10 aninhos, que está aqui também, né, minha família. E estou acompanhado hoje aqui do meu sogro, irmão Noé, diácono também, lá na Igreja Batista da Coroa, a irmã Isaura também, que é minha sogra, são os pais que eu tenho também, né? Tive o privilégio de agregar a minha vida também. Abençoou muito minha vida, é um prazer ter vocês aqui, a honra para mim estar juntos aqui com vocês. A Noísa falou assim, fala um pouquinho de você. Eu fico meio envergonhado de falar de mim, é difícil, né, de falar da gente, mas fala para a igreja poder te conhecer um pouco, e falar dos outros é fácil, né, irmão? A gente então gosta de falar a beça dos outros, mas da gente mesmo é complicado. Então, mas falando um pouco de mim, eu sou cristão há muito tempo, né? Desde que nasci, graças a Deus, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. O Senhor preparou um caminho para a minha vida, para a minha existência, porque Ele tinha um propósito na minha vida, assim como tem na de todos os irmãos aqui. E eu sempre caminhei em igreja, desde novo, sempre entrosado no ministério de louvor. Eu fico vendo os irmãos aqui no ministério de louvor, vocês dão vontade de pegar o microfone lá, cantar também junto. Já fiz parte muito do Ministério do Louvor da minha vida. Acompanhei o ministério lá na primeira igreja que a gente participou, que era do Parque Universitário. Depois na segunda igreja, um bom tempo caminhamos lá com o Ministério de Chiquiná também, muitos e muitos anos, onde conhecemos o irmão Edson, a Érica também. Ficamos amigos, ficamos ali companheiros de ministério. Uma honra, irmão, estar aqui adorando a Deus com os irmãos também. E com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo, eu fui diácono com 21 anos, né? Eu lembrei disso também, fui diácono com 21 anos, e Deus sempre foi se mostrando para mim nesse sentido, mostrando essa direção de ser pastor. Fugi do chamado por muitos anos, fugi mesmo. Não queria essa responsabilidade, pastor Hélio, não queria não. Falava, Deus, esse negócio é muito sério, deixa para outros. Não envia, me envia outro. E sempre fugi do chamado, até que um dia Deus tocou forte no nosso coração. As experiências são longas, não consigo detalhar aqui, mas Deus tocou forte no nosso coração até encaminhar para fazer o curso de teologia. E passei pelo concílio. O concílio batista parece uma prova de fogo, irmãos. Quem já viu aqui, não é fácil não. Passei pelo concílio, suando frio, mas graças a Deus aprovado ali. Foi em maio, fui consagrado pastor em maio.
apesar de antes já exercer um pastoreio sem perceber. Caminhando com o Ministério de Casais, a nossa vida inteira a gente sempre liderou casais na segunda igreja, com célula. Hoje, lá na Igreja Batista da Coroa, meu cunhado é o pastor presidente lá, a gente está lá com o Ministério de Casais e de Famílias, ajudando, auxiliando, sendo um braço do pastor ali. A igreja é muito grande, não dá para o pastor fazer tudo sozinho, né? Então, a gente está ali cooperando da melhor forma possível, com o Ministério de Casais e de Famílias também, é o que a gente tem exercido nesse tempo. Falei um pouquinho, deu para... líder de célula também, né? A gente não para, a gente entende que reino de Deus, a gente não pode ficar parado. Se você está parado, começa a se movimentar. Falei sobre isso na última mensagem que eu tive aqui, né? Às vezes você tem algo, quem se lembra disso? Eu tenho algo, tem algo em mim que você não tem, e tem algo em você que eu não tenho, e nós, como corpo de Cristo, nós cooperamos junto para o funcionamento desse corpo, né? Então, a gente precisa cooperar com o corpo de Cristo, porque a igreja tem que avançar, a igreja tem que crescer, a igreja não pode diminuir, ela não pode retroceder, ela tem que avançar. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar a desenvolver uma mensagem, pedir a Deus para estar aqui conosco nesse tempo, conduzindo a minha boca. Eu vou orar mais uma vez. Senhor, usa a minha vida nessa hora, Pai. Que não seja, ó Deus, eu, o Gileade, Deus, como falei aqui, falei um pouco de mim, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida, Senhor, de tudo aquilo que a gente estudou em casa e preparou para trazer, ó Deus, para este rebanho, para este povo, ó Deus, esta palavra. Que ela encontre um lugar, ó Deus, que esta palavra possa encontrar um solo fértil, para ela poder germinar e crescer, ó Deus, e assim trazer frutos na vida de cada irmão que ouvirá essa palavra nesta noite. Abre os ouvidos, abre os olhos, Senhor. Abre também o entendimento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema da mensagem de hoje é tempo de arrependimento. Você pode repetir comigo? É tempo de arrependimento. Mais uma vez, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. E para haver arrependimento, existe uma questão, existe uma coisa que caminha junto. A oração e o arrependimento são coisas que caminham juntas. Obrigado, meu querido. Já estava precisando mesmo. A oração e o arrependimento, elas caminham juntos. Muitas vezes, o arrependimento, ele precede a oração. Quantas vezes a gente se arrepende de algo que está fazendo de errado, algum pecado, alguma coisa ruim dentro de nós que precisa ser tocado, precisa ser mudado, e de repente você ouve alguém chega para você e te dá um toque, ou de repente simplesmente eu estou errado, eu preciso me arrepender. Aí você vai lá, ora, faz uma oração de arrependimento, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelo erro. Então, muitas vezes, a oração, quer dizer, o arrependimento precede a oração. E outras vezes, a oração é o espaço onde o arrependimento acontece. Quantas vezes nós estamos orando, falando com o Senhor, conversando com o Senhor na intimidade, e de repente o Espírito Santo começa a tocar algo em nós. Já vivenciaram isso? Amém? Acredito que alguém já vivenciou isso aqui, ou todos nós já vivenciamos isso em algum momento da vida. Às vezes a gente está ali em oração, contrito com Deus, o Espírito Santo de Deus vai dar alerta, ó, tem aquele estalo, meu Deus. Aí você vai lembrar, ó, aquele irmão, ou tal atitude, o que eu fiz de errado, preciso mudar, e começa a vir aquele arrependimento, e você começa a ter essa oração de arrependimento. E existem outras vezes que o arrependimento acontece após uma oração de quebrantamento. Como um momento assim, às vezes, existe uma ministração, às vezes o louvor te tocou, às vezes a ministração da dança te tocou, daqui a pouco a palavra te toca e começa a ter um arrependimento genuíno e você começa a se quebrantar diante de Deus. E nesse momento há uma oração de arrependimento. Então, irmãos, é tempo de arrependimento. O fato é que muitas vezes nós oramos assim, totalmente arrependidos. É fato isso, acontece isso. Muitas vezes nós oramos totalmente arrependidos. E são essas orações que mudam a nossa vida. Quantas vezes aconteceu isso comigo e com você? Orações
que mudaram a nossa vida. A começar no momento de conversão, por exemplo. A pessoa, quando está ali, ela não é cristã ainda, ela não se converteu, não aceitou Jesus no seu coração, não deixou o Espírito Santo tocá-la, e de repente está ali, o Espírito Santo incomodando, já frequenta a igreja muitas vezes, é parente de alguém, vai às vezes porque a criança está lá cantando na cantata de Natal e acompanha, mas já ouviu alguém falar, aí de repente acontece o Espírito Santo tocar e a pessoa se converter naquele momento e fazer uma oração de arrependimento naquele momento e entregar a vida para Jesus. Então, orações assim marcam as nossas vidas. E existem orações que foram feitas em momentos de profundo arrependimento. Profundo arrependimento. Assim como o rei Davi. O rei Davi, no Salmo 51, ele expressa tudo aquilo que estava de ruim, de pecado dentro dele para o Senhor, e pedindo a Deus que o renovasse, que o restaurasse, que mudasse, que criasse. No Salmo 51:10 fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Quantas vezes, Senhor, tenha misericórdia de mim, a minha alma está abatida dentro de mim, pedindo perdão, humilhando-se diante de Deus, porque ele tinha feito o pecado de enviar seu amigo, Urias, para a frente de batalha e ser morto para fazer adultério com a sua esposa. Em um momento assim de profundo pecado, também veio um profundo arrependimento. Mas hoje nós vamos falar, hoje, irmãos, sobre o rei Manassés. Só estou citando Davi para a gente poder entender um pouco, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o rei Manassés. Todos conhecem aqui a história do rei Manassés? Às vezes a gente tem tanto rei na Bíblia que a gente fica assim, né? Passa batido e a gente não para um pouquinho para prestar atenção nos atos dele, o que ele fez, quem foi esse rei. Nós vamos falar um pouco do rei Manassés. E eu primeiramente quero te dizer que esse camarada não era crente, não. Pensa num cara possuído. Um cara mau, sabe? Um cara perverso, ruim. Pensa, sabe aquelas pessoas que a gente olha assim, aquele não tem jeito não. Já viu isso alguma vez, alguém falar isso? É triste, mas a gente já ouviu falar, aquele lá, fulano, não tem jeito mais para ele não. Ó, tá preso, ou matou, ou fez tal coisa. Aquela pessoa não tem jeito mais para ele. Manassés não é muito diferente desses camaradas assim não. E a gente vai poder estudar um pouquinho sobre ele. E o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é que não existem pais perfeitos. Para a gente entender um pouco sobre a vida de Manassés, nós vamos entender um pouco sobre a vida do pai de Manassés. Alguém lembra quem foi o pai de Manassés? O rei Ezequias. O rei Ezequias foi o pai de Manassés. Então, por mais que nós façamos tudo da melhor forma possível, nós não somos pais perfeitos. Nós nunca seremos. Falando de nós, e por mais que a gente faça tudo certinho, da melhor forma possível, perfeição a gente não vai conseguir alcançar. E Manassés era filho do rei Ezequias. Ezequias foi um homem bom. Ezequias, ele foi um rei que fez tudo que era bom aos olhos do Senhor. Tudo que era bom Ezequias fazia. Levantou altares para o Senhor, derribou altares que era para Baal e outros deuses. Ele convocou Israel para adorar ao Senhor. Pensa só que rei maravilhoso foi o rei Ezequias. Você pode abrir a sua Bíblia, já deixar ela aberta, que vai ser o texto que a gente vai mais trabalhar hoje. Eu vou ir e voltar em alguns textos, mas o que a gente vai mais trabalhar hoje vai ser no livro de 2 Crônicas, capítulo 33 é o que a gente vai mais trabalhar, mas o 32 eu vou voltar algumas vezes, então eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para a gente poder ir compartilhando. Vocês estão comigo aqui, amém? Amém? Todo mundo quietinho, mas está todo mundo entendendo? Ok? Porque tem um pouco de história aqui de Israel, então às vezes a gente se perde um pouquinho. Mas é interessante entender isso, porque lá no final a gente vai entender. Ah, ótimo, está aqui, ó. Tem aqui. Quem não tiver com a Bíblia aí, ou tiver ruim de enxergar, tem aqui na tela também. Deixa aberto em 2 Crônicas 33, aí depois eu vou falando os versículos. Por exemplo, o 32, versículo 24, é antes um pouquinho, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou, e ele deu um sinal. E o 25, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou
pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Deus concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida. O que acontece? Ele recebeu a notícia que ele ia morrer. Ele, Senhor, não me deixe morrer. Com certeza deve ter falado, Senhor, ainda tenho muita coisa para viver, ainda quero fazer muita coisa. Eu sou bom diante do Senhor, tenho feito coisas que o Senhor se agrada. Então me dê mais alguns anos de vida, e Deus concedeu a Ezequias mais 15 anos em sua existência. Porém, o coração de Ezequias se exaltou. Ao invés de Ezequias mostrar as grandezas que Deus havia feito na vida dele, ele se exaltou. Quando o rei Senaqueribe veio e estava diante dele, olha aqui o que eu fiz, olha o meu reino, olha quantas riquezas, olha quantas coisas eu conquistei, olha só, ele se exaltou. E nessa exaltação dele, foi aonde veio uma questão muito importante que a gente vai aprender daqui a pouquinho, que nasceu no orgulho no coração de Ezequias, ao invés de gratidão. E aqui eu chamo sua atenção, porque muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, importante, e Ele nos concede, e nossa resposta é ingratidão. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, assim como o rei Ezequias pediu, e às vezes a gente não tem gratidão. A gente se enche de orgulho. Ao invés de mostrar aquela maravilha que Deus fez, nós nos colocamos no lugar e falamos, eu fiz, eu conquistei, eu alcancei. Às vezes é uma doença, a gente não reconhece o poder de Deus através de uma cura que Deus derramou. Às vezes é uma coisa material, como um carro, pediu tanto a Deus um carro, e de repente Deus te dá um carro, e você não tem coragem às vezes de levar um irmãozinho, uma irmãzinha que está ali com dificuldade de caminhar e dar uma carona nela para casa. Ingratidão. Às vezes você morou de aluguel durante muitos anos e durante 30 anos pediu a Deus, Senhor, me dá uma casa para eu chamar de lar, para poder criar meus filhos e tal. Aí Deus te dá. Aí, ao invés de você agradecer a Deus, se encher o coração de gratidão, vai lá e começa a se engrandecer e falar assim, não, eu comprei essa casa que eu trabalhei duro, eu trabalhei anos e anos, foi fruto do meu suor, ao invés de dar gratidão a Deus pelaquela bênção recebida. Não é muito diferente do rei Ezequias. Nós esquecemos de glorificar o Senhor muitas vezes pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelo aquilo que Ele tem se manifestado na nossa vida. E a gente bem sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória de quem? A glória do Senhor. Amém? Manassés foi concebido, esse é o segredo que eu queria que vocês guardassem no seu coração. Lembra dos 15 anos que ele ganhou, o Ezequias? 15 anos a mais em sua existência. Ele ia morrer, isso é fato. Mas ele ganhou mais 15 anos de vida. Manassés nasceu aí. Se a gente for parar para fazer conta, Manassés nasceu nesses 15 anos de existências finais do rei Ezequias. Porque Manassés ele começou a reinar com 12 anos. Ou seja, mais ou menos aí, quando Ezequias já tinha gastado aí do seu bônus de vida, dos seus 15 anos, ele tinha gastado uns 2 anos em alguma coisa, Manassés foi concebido, viveu ali criando seu filho durante 12 anos, e Ezequias faleceu, e Manassés veio a ocupar o lugar dele. Então Manassés foi concebido nos últimos 15 anos de vida de Ezequias. Manassés é fruto de um tempo de orgulho do rei Ezequias. Manassés é fruto de um tempo de orgulho do rei Ezequias. Ele não nasceu naquela época em que o rei Ezequias estava empolgado, motivando o povo a adorar ao Senhor, derribando os altares que eram de outros deuses, mostrando que só um Deus deve ser adorado e que nenhum outro Deus é Deus a não ser o Senhor Deus. Então, ele não acompanhou essas fases. Mas Manassés acompanhou duas coisas: o orgulho, e acompanhou também a história de oração do seu pai. Com certeza ele viveu nesse tempo, desses 15 anos. Ezequias foi orgulhoso durante os seus últimos 15 anos de vida, enfatizou suas conquistas e não as obras de Deus. Mas duas grandes marcas devem ter ficado no coração de Manassés. Uma foi a soberba do pai, o orgulho, e outra,
a sua história de oração. Aí eu falo com os irmãos que existe um tempo na vida que nós precisamos nos posicionar. Posicionar, meus irmãos, não quer dizer a gente chegar e falar assim, eu sou o dono do meu nariz, eu vou fazer, eu vou acontecer, já chega já de zombarem de mim, já chega de me usarem, já chega de tudo isso. Não é isso. Mas se posicionar é você se colocar como verdadeiramente você deve se colocar diante de situações. Se o rei Manassés deveria seguir os passos do pai e ser um bom rei para o povo, ele deveria seguir em frente e se posicionar. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos escolher isso, porque a maturidade vem daí. A maturidade vem a partir desse momento, porém muitas vezes nós repetimos os mesmos erros dos nossos pais. Está aqui os pais da minha esposa. Eles acertaram muito na criação dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa e eles são maravilhosos, mas em algum momento da vida deles, eu tenho certeza, eles pensaram assim, poderia ter feito tal coisa. Criaram 3 filhos, como muitos aqui devem ter criado até mais de 3 filhos. Poderia ter feito tal coisa, poderia acontecer tal coisa. A gente não é perfeito, a gente erra. Então, muitas vezes, nós repetimos os erros dos nossos pais, porque, às vezes, os pais deles fizeram algo e eles repetiram. Os meus pais fizeram algo comigo e eu repito com as minhas filhas. Isso é fato, isso acontece. Não é para acontecer, mas acontece. Ser bons pais não significa sermos perfeitos. Muitas vezes vamos deixar memórias boas nos nossos filhos, mas muitas vezes vamos deixar marcas ruins também. Isso é fato. Mas nós precisamos alcançar uma maturidade tal de perdoar os nossos pais. De perdoar os nossos pais. Irmãos, tem gente que já tem mais de, sei lá, eu conheci hoje um senhor que está com 67 anos e a mãe está com 80 e pouco. Mas já vi pessoas que a mãe ainda vive, está com quase 100 anos, 90 e pouco, e ele está ali com 70 e alguma coisa. E até hoje guarda coisas do pai, da mãe. Como é que pode uma coisa dessa? Nós precisamos alcançar esse nível de maturidade, de perdoar aquilo que, sem querer, muitas vezes, nossos pais nos fizeram, para que nós não possamos carregar marcas, assim como o rei Manassés, ele carregou também. Eu retorno um pouquinho a falar de Manassés. Vamos pensar um pouco aqui, para a gente situar aqui na história, antes da gente ler o texto todo. Isso é tudo um início, tá, irmãos? Ninguém está com pressa de ir embora hoje não, né? Hoje é até meia-noite, depois de meia-noite que é amanhã. Então, vamos lá. Para a gente entender bem esse tempo aqui, para a gente situar na história, existiam naquela época 2 reinos. Israel se dividiu em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel com 10 tribos. O Reino do Sul, Judá, com a tribo de Judá e Benjamim. Então, a gente está falando aqui da tribo de Judá e de Benjamim, vivendo em Jerusalém. Ali, naquela época, onde todos os descendentes de Davi foram para lá. Viviam-se ali os descendentes de Davi. Então, é sobre esse tempo que a gente está falando aqui. E Manassés liderou esse povo durante 55 anos. Irmãos, vamos dar uma paradinha aqui para poder pensar e refletir um pouco. 55 anos liderando um povo. 55 anos. Quantas vezes a gente está liderando alguma coisa, ou na igreja, ou tem algum político no poder, anos e anos e anos. Quantas coisas acontecem durante, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando alguém tem de posse uma autoridade. 55 anos no poder. Em 55 anos no poder, Manassés só fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Olha que triste isso.
Olha que pesado isso. Em 55 anos de poder, ali, liderando o povo, ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. A gente vai ler rapidamente 2 Crônicas 33, de 1 a 20. Queria que você acompanhasse aí. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, tinha derribado e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, prestem atenção nisso, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei eu meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus, e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente o Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhes falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens e esculturas, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com os seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, Manassés era um homem difícil. Manassés era um homem pecador, um homem perverso, um homem implacável, um homem homicida, profano, orgulhoso. Olha o que a lei diz sobre todas essas questões. Êxodo 23, não terás outros deuses além de mim. Manassés conhecia a lei, ele viveu no tempo em que a lei já existia. A lei dizia não à idolatria. Manassés sabia que estava escrito na lei e ainda tinha bons exemplos do rei Ezequias, o seu pai. Mas mesmo assim, ele foi mau. Deuteronômio 18, 10 e 12 diz assim, pode deixar que eu abro aqui, irmãos. Já está tudo marcadinho. Entre ti
se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Estava tudo aqui na lei. Tudo que Manassés fez de errado já estava lá. Irmãos, Manassés lançou os seus filhos no fogo. Tem noção do que é isso? Manassés lançou os seus filhos no fogo. Meu Deus, que coisa terrível. Ele realizou práticas pagãs, são coisas que nós, o povo de Deus, não devemos fazer de forma nenhuma. Manassés não se posicionava diante de Deus em relação às suas práticas terríveis. E a gente está falando aqui de posicionamento. E eu te pergunto uma coisa muito importante. Crente, como nós aqui, nós podemos ir a cartomantes? Queria que vocês respondam, sim ou não? Nós podemos ir ao espiritismo? Sim ou não? Fazer passes, consultar mortos, horóscopos. Irmãos, tem crente que crê em horóscopo. Eu conheço gente que fala de signo. O meu signo é tal e o seu signo é o quê? Ah, meu signo é não sei o quê. Ah, então vamos ver o que o signo... Hoje, então, com o celular, que é mais fácil, que eu lembro na minha época que eu era criança, meu avô tinha uns calendários, meu avô não era crente, da parte do meu pai, tinha uns calendários grandes, aquele com data, e tinha lá uns negócios esquisitos, horóscopo lá e tal. Aí falava, você, sei lá, de peixes, nem sei quantos que existem naquele negócio, sei que tem uns animais lá. Aí, você é de peixe, está dizendo isso hoje, está dizendo tal coisa. Tem crente que acredita nisso. Pode crente acreditar em horóscopo, sim ou não? Não, né? Amém. Glória a Deus, todo mundo é crente aqui. Umbanda, sim ou não? Magia negra, sacrificar pessoas ou animais, de forma nenhuma, né? Adorar ídolos, celebrar o Halloween, vou falar disso porque é uma coisa recente. Do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, há uma celebração. A gente teve a infelicidade que a gente precisou ir no Shopping Boulevard nessa data, de ver crianças vestidas de diabinho, de bruxinha, e ali eles arrumaram uma parte lá que é de recreação, juntaram um monte de crianças, os pais levando até bebês vestidos de monstros, de pessoas mortas, com maquiagem de morto, envolvendo com isso. Você sabe o que significa o Halloween? Se você não sabe, fique sabendo que o Halloween é o início do calendário satânico, do satanismo. Se você não sabe, fique sabendo isso hoje. Aí você pega um filho seu, um sobrinho, um amigo, que seja, você está vendo lá aquela criança participando, celebrando o Halloween. Para você ter ideia, além das coisas macabras que existem no Halloween, nessa data, algumas mães engravidaram 7 meses antes, para exatamente naquela data, fazerem um parto forçado e sacrificarem aquela criança. Isso é uma das coisas horríveis que acontecem ali. Mas a gente às vezes já acha bonitinho, ficou bonitinho de diabinho. É mole. Ficou bonitinho de bruxinha, né? Crente pode fazer isso, irmãos? Amém. Amém o quê? Não, né? Estou ouvindo a cabecinha assim ou não. Amém, porque não. Glória a Deus que os irmãos que são tudo crente. Glória a Deus por isso. Mas como você se relaciona, como você se posiciona em relação a essas práticas? Às vezes você não faz, mas a sua irmã, a sua tia, alguém do seu lado, da sua família, seu pai, sua mãe, um filho, está indo para um lado que entra nessas práticas. E você como cristão, como servo de Deus, como líder, como ministro de louvor, como quem toca um instrumento, como quem serve na casa do Senhor, como é que você posiciona em relação a essas pessoas? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Manassés demorou muitos anos para se posicionar. 55 anos para se posicionar. Quanto tempo perdido. Quanto tempo jogado no lixo. Quantas pessoas foram desviadas por causa disso. É tempo de arrependimento, meus irmãos. Em 20 versículos, nós visualizamos tantos pecados,
tantas iniquidades cometidas por apenas um único homem. Mais pecados do que uma nação inteira, diz aqui a Bíblia. Mais pecados que cometeu uma nação inteira. Ele levou, ele conduziu o povo a cometer. Que coisa terrível Manassés fez. Agora eu te pergunto, Deus escuta a oração de um homem assim? Vocês estão aqui comigo? Está todo mundo aqui? Vamos lá. Deus escuta. Quem acredita que Deus escuta a oração de um homem assim, levanta a mão, por gentileza. Tem muita gente aqui que não está balançando a cabeça, que não acredita, né, irmã? É difícil, né? Deus ouvir a oração de um homem desse. Acredita não que Deus ouve? Deus escuta a oração de um homem pecador como Manassés, sim ou não? Sim, estão divididos. Um aqui fala sim, outro fala não. Tem gente dividida aí. Deus escuta a oração de um homem que jogou no fogo seus próprios filhos. Pastor, me diz uma coisa dessa. Deus escuta a oração de um homem que pega os seus filhos e lança no fogo em adoração a um Deus, que não é o Deus de Israel. Deus ouve a oração de um homem assim? Deus pode perdoar um homem assim? Vocês acreditam nisso? Será que Deus pode? Jogou para mim, né? Eu li aqui, né? Então, às vezes nós nos achamos tão imundos, às vezes nós nos achamos tão impuros, que não temos coragem de falar com Deus. Nós não temos coragem de orar e falar com Deus, nós não conseguimos orar. Se um homem desse nível de pecado, de pecador, ele teve coragem para se colocar diante de Deus, se arrepender e se posicionar, quem somos nós? Às vezes você acha assim, não, esse pecado que eu já estou fazendo aqui, eu não vou pedir perdão a Deus mais não, porque Deus não vai nem me ouvir. Porque eu já estou há 10 anos cometendo o mesmo pecado. A mesma coisa. Eu não mudo, mas eu continuo indo à igreja, eu continuo servindo, eu continuo participando dos cultos, continuo em comunhão com meus irmãos, continuo participando da ceia do Senhor, mas eu não mudo, eu não tenho nem coragem mais de falar com Deus. Deus, perdoa esse pecado. Me ajuda. Tem gente que pensa assim. Aqui, glória a Deus, louvado, Deus, que não tem ninguém assim nesse nível, amém? Acredito nisso. Mas às vezes tem. Às vezes tem pecado na nossa vida que a gente acha assim, não tem jeito. Ou existe alguém perto de você, na sua família, que você já desistiu dele. Existe um filho que você já desistiu. Existe um pai que você já desistiu. Existe uma mãe que você já desistiu, um sobrinho, um parente, um amigo que você já olhou assim, ó, nossa, agora então já era. Está perdido, não tem jeito mais, não vou fazer mais nada, e você não se posiciona. E eu lembro de Davi, no Salmo 51, de novo, versículo 17, a parte B que diz, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ao quê? A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. No momento de profundo arrependimento de Davi, no momento de profundo pecado de Davi, de morte e de adultério, Davi se coloca diante de Deus e fala, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, porque quebrantamento e arrependimento são as respostas para a gente. São as respostas para nós. Nós precisamos de quebrantamento e de arrependimento. Se não houver um quebrantamento do nosso coração, se não houver um arrependimento genuíno, se nós não quisermos parar com as práticas do pecado, extinguir isso da nossa vida, fazer uma oração de arrependimento, assim como Manassés fez diante do Senhor, o Deus de Israel, se posicionando com ele, não funciona. Tem que haver quebrantamento e tem que haver arrependimento. Falei no início, muitas vezes a oração, ela vem antes do arrependimento, muitas vezes vem o arrependimento, depois a oração. A questão é que nós precisamos orar, a questão é que nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Como eu falei, não existe pais perfeitos, não existe ninguém perfeito aqui. Não existe. Eu estou aqui no altar pela misericórdia do Senhor na minha vida.
pela misericórdia do Senhor na minha vida. Eu não sou perfeito. Eu tenho certeza que quando o ministério de louvor sobe aqui para adorar o Senhor, antes eles estão lá, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, Senhor, eu estou no teu altar, tem misericórdia da minha vida, meu Deus, porque eu vou estar lá conduzindo os irmãos à adoração, Senhor, como que eu vou conduzir os irmãos à adoração? Eu acabei de discutir com a minha mãe em casa, eu acabei de discutir com o meu marido, com a minha esposa, e como é que eu vou chegar lá agora? Eu sei que eu já passei por isso, no ministério de louvor há anos. Estou falando, estou citando aqui, estou expondo, porque vocês estão de cara aqui, logo estão de frente. Mas assim também é na vida de um pastor, de um líder. Quantas e quantas vezes a gente não tem coragem de orar, a gente não tem coragem de se quebrantar, a gente não tem coragem de se arrepender. E às vezes a gente olha para um camarada desse nível e olha o que Deus fez na vida dele. O versículo 12 e 13 diz assim: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhes fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém. E o seu reino, então, reconheceu Manassés, que o Senhor é Deus. Irmãos, primeiro teve que vir angústia sobre Manassés. A gente está falando de uma coisa, que se você for retratar, for imaginar em filme isso, naquela época, colocava-se uma argola no nariz, e colocava os prisioneiros lá, aquele povo que eles tinham conquistado, um preso com o outro, assim, ó, arrastado. Ele foi humilhado. Ele teve que largar toda a sua glória, todo o seu conforto, e foi arrastado em profunda angústia. Depois que ele perdeu tudo na vida, ele foi lá e fez essa oração. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere chegar no momento de cativeiro. Não espere chegar na pior fase da sua vida para que haja arrependimento e quebrantamento de coração. O tema dessa mensagem é tempo de o quê? Arrependimento. É tempo de arrependimento. Hoje é tempo de arrependimento. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu não vim aqui, eu nem conheço os irmãos direito. É a segunda vez que eu vim aqui, eu não sei o que se passa nessa igreja, não sei o que se passa na sua casa. Mas é tempo de arrependimento. É tempo de se colocar diante de Deus. Não deixe a angústia vir assim como veio na vida de Manassés. Na angústia ele resolveu orar. Ele lembrou da oração do seu pai. A situação teve que apertar para Manassés se arrepender. Será que vai ter que apertar na sua vida para você se arrepender? Será que vai ser necessário isso? Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Precisa apertar? Precisa as coisas ficarem difíceis? Porque qual é o ditado? Se não vai pelo amor, vai pela dor? Calma aí, né? É tempo de arrependimento. Irmãos, não há pecado que Deus não perdoe quando há arrependimento. Não há pecado que Deus não perdoe quando há arrependimento. Não quero entrar no detalhe aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo. É muita coisa para a gente desenvolver. Mas não há pecado que Deus não perdoe quando há arrependimento. Deus pode mudar a sua vida. Basta se arrepender. Só que às vezes não é tão simples assim, né, pastor? Não é tão simples assim, não. O negócio que eu estou vivendo aqui, já estou vivendo igual o rei Manassés, 55 anos já com esse problema já. Estou 55 anos já levando isso aqui, está difícil para mim. Não é de uma hora para outra. Acho que eu vou ter que passar pela prova para poder conseguir me arrepender. Pensa assim, não, meu irmão. Hoje é tempo de arrependimento para a sua vida. Amém? O verdadeiro arrependimento, ele produz mudança de comportamento. O verdadeiro arrependimento produz mudança de comportamento. O versículo 15 e 16 diz assim: e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor e mandou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Quem colocou o ídolo lá para ser adorado?
Quem tirou o ídolo? De novo, quem colocou o ídolo? Quem tirou o ídolo? Quem desviou o povo? Quem incentivou o povo? Manassés conheceu o que significa pecado, mas também ele conseguiu entender o que significa perdão do Senhor. Ele conheceu o que significava pecado, mas também conheceu o que significava perdão do Senhor. Ele colocou, ele tirou o ídolo. Eu pequei, eu errei. Mais digno que seja, sou eu mesmo me arrepender e tirar aquilo da minha vida. Não dá para viver uma vida de qualquer jeito, uma vida assim que você está acostumado, sabe? Uma vida costumeira. Vou para a igreja, deu tal horário, vou tomar meu banhozinho, vou lá, vou comprar, vou sentar e vou assistir o culto. Tem irmãos que fazem isso, né? E se o culto não estiver bom, eu vou reclamar depois com a pastora. Ó, pastora, o culto hoje não foi muito bom, não gostei do culto hoje. A irmã cantou uma música que eu não gostei daquela música, não concordo com aquela música, não. Quem somos nós, né, pastora? Quem somos nós para fazer algo desse nível? Então, Manassés conheceu o que significa pecado, mas também conheceu o que significa perdão do Senhor. Manassés conheceu o que significa graça. Manassés conheceu o que significa misericórdia. Manassés conheceu o que significa favor do Senhor. Favor do Senhor. Os seus erros não precisam ser os últimos capítulos da sua vida, meu irmão. Os seus erros não precisam, os meus erros não precisam ser os últimos capítulos da nossa vida. Não precisamos, se você já está há muito tempo já no erro, muito tempo fazendo, quebrantamento, arrependimento são respostas. Se coloca diante de Deus, faz uma oração, mas tem que ser sincera. Não pode ser da boca para fora. Se Manassés fizesse aquilo da boca para fora, ele ia continuar preso, cativo, e ia ser morto naquele lugar, na Babilônia. Mas não, Deus restaurou tudo de volta. Deu tudo de volta para ele, ó, vem para cá, agora você entendeu, toma aqui, vai liderar, conduz tudo, depois morreu, acabou ali. Mas ainda teve tempo de se arrepender. Finalzinho da vida, mas teve tempo de se arrepender. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de consertar aquilo que quebrou. Sabe aquela xícara que quebra, às vezes a gente quer colar ali porque a gente gosta muito dela? Ainda dá tempo de consertar o que quebrou. Quem está vivo aqui? Ó, bota a mão assim, ó. Respira assim, ó, solta um arzinho assim, ó. Está sentindo um arzinho perto da sua mão? Então eu vou te dizer uma coisa, você está vivo. Está respirando, não está? Está respirando, está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo, Deus está te dando a oportunidade de estar vivo para que haja arrependimento. Para que você possa viver os melhores anos da sua vida diante do Senhor. Você achava que não tinha jeito. Irmã, agora seja sincero, vou perguntar de novo. Existe jeito para um rapaz, assim, um homem tipo Manassés? Agora todo mundo está concordando. Tinha alguns irmãos aí, umas irmãs que estavam balançando a cabeça que não tinha jeito. Tem jeito sim, com certeza. Aquele que foi motivo de mau incentivo, agora vai ser motivo de incentivar, de incentivador. Agora, pela graça e misericórdia de Deus, vai incentivar outras pessoas. Você ainda vai dar muita coisa boa nessa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse diante de Deus agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Esquece quem está do seu lado agora. Esquece mesmo. Faz de conta que não tem ninguém do seu lado aí. Eu queria que você se colocasse diante de Deus. Coloque-se diante de Deus. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor nesse momento. É você e Deus. Não tem ninguém aqui do seu lado, não. É só você e Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Deus está aqui. Passei nesse lugar, Senhor. Passei nesse lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai tocando os corações agora, em nome de Jesus. É o teu Espírito, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai tocando nessas vidas agora, meu Pai, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor. Ainda dá tempo de consertar o que foi quebrado.
Ainda dá tempo. Sua história ainda não acabou. Continue orando diante do Senhor. Começa a lembrar aí daquilo que precisa ser consertado, daquilo que precisa ser tirado, das práticas que precisam ser eliminadas da sua vida. Você ainda vai ser bênção na vida de muita gente, você precisa crer nisso. Você que foi um Manassés na vida da igreja, você que foi um Manassés na sua família, um Manassés na sociedade, sua história não acabou. Deus está te chamando para um tempo de arrependimento, um tempo de conquista, um tempo de vida. Ore ao Senhor, se arrependa, leve diante dele, por mais que você ache difícil, leve diante dele. Do que você precisa se arrepender? Do que você precisa se arrepender, meu irmão? Minha irmã, meu irmão, do que você precisa se arrepender? Se arrependa agora. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Se você tiver que chorar, você pode chorar. Se você tiver que se colocar, se derramar diante do Senhor, se derrame agora. Esse é o momento. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé. Se você quiser fazer um sinal, se você quiser ficar sentado, fique sentado. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida agora. Toca, Espírito Santo de Deus. Se arrependa hoje, agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo de arrependimento. Em nome de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Coloque-se de pé. Há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus no seu coração, está relutando para isso? Tem alguém aqui que ainda não entregou, não fez uma decisão ao lado de Jesus? Se você é essa pessoa, eu queria que você sinalizasse aqui. Você simpatiza com a igreja, você frequenta a igreja, mas você ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus como você deve seguir, de entregar a sua vida para Ele. Existe alguém aqui assim? Ou todo mundo aqui já é crente? Todo mundo aqui já é crente, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E como ela é eficaz, Senhor. Como ela é penetrante. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que penetra até o íntimo. Capaz de dividir, ó Deus, a alma. Juntas. Medulas. Ó Deus, a Tua palavra, ela encontra o lugar no nosso coração. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque foi o Teu Espírito Santo que nos revelou a Tua palavra. Senhor, nós não queremos viver, ó Deus, a nossa vida assim como o rei Manassés viveu tantos e tantos anos no erro, tantos e tantos anos no pecado, Senhor. Nós queremos viver uma vida leve, uma vida agradável, uma vida feliz, diante da presença do Senhor, ó Deus. Venha tocar, ó Deus, na vida dos meus irmãos. Tire, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que esteja atrapalhando os nossos irmãos a caminhar com o Senhor, ó Deus, a viver uma vida feliz, uma vida alegre diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha tocar cada coração nesta noite, trazendo mudança com arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz mudança, Senhor, e que essa mudança possa ser nítidas em nossa vida. Ó Deus, ao sairmos daqui e continuarmos a semana, Deus, possamos ser notados pelas pessoas e alguém falar, você está diferente, você está tendo atitudes diferentes, você não é mais o mesmo. E você poder dizer, porque o Espírito Santo de Deus me tocou através da palavra, e eu não quero ser mais o mesmo, eu não quero ser mais o mesmo, eu me arrependo, Senhor,
Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de todas as minhas iniquidades, porque eu quero, Deus, honrar a Ti. Eu quero servir a Ti, eu quero amar a Ti. Eu quero honrar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Que o sangue de Jesus na cruz, de tanto valor, venha nos purificar nessa noite. Que o sangue de Jesus esteja sobre nós, sobre cada casa. O sangue do Cordeiro esteja nos umbrais de cada casa, de cada família. Nós declaramos aqui, Senhor, a derrota do inimigo. Nós declaramos aqui, em nome de Jesus, a derrota de Satanás, todo aprisionamento. Nós declaramos aqui que cadeias foram desfeitas agora, foram abertas. Ó Deus, grilhões foram quebrados. Ó Deus, correntes foram quebradas aqui nesta noite. Nós declaramos aqui, em nome de Jesus, que pessoas foram livres pelo poder que há na Tua palavra e pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos liberdade, Senhor, para o Teu povo. Nós declaramos liberdade para o Teu povo, Senhor. Nós queremos a Tua graça. Nós carecemos da Tua misericórdia. Nós precisamos do Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Cante ao Senhor, adora ao Senhor. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A tua fonte é o meu amor, minha colheita é o teu. Fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia, no centro do teu querer e toda a vida sem jamais conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Não existe pecado que o Senhor não perdoe, meu irmão. Não existe pecado que o Senhor não perdoe. Creia nisso. Vá com essa convicção para sua casa. Viva uma semana feliz. Em nome de Jesus. Não deixe o pecado te aprisionar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada vida. Que você tenha uma semana maravilhosa diante do Senhor. Pastor.
Obrigada, pastor. Que Deus continue usando e abençoando sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos por esta noite. Obrigada, Jesus, pela tua palavra ministrada. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Mas o Senhor sempre nos dá uma nova chance para estarmos, ó Deus, na tua presença. Que a nossa semana, ó Deus, seja uma semana de reflexão. Seja uma semana, ó Deus, de análise. Que nós possamos, ó Deus, olhar para dentro de nós. Nós possamos, ó Deus, estarmos atentos às nossas atitudes. E vermos, ó Pai, se há em nós um coração contrito e quebrantado. Porque este o Senhor não despreza. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Aleluia. Glória a Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Libere o abraço da cura. Não deixe ninguém sair daqui sem receber um abraço. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao teu clamor.